sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje a edição 199 do nosso podcast. Estamos chegando aí já em breve a edição 200 e com novidades, tá? Recomendo você também, depois de ouvir aqui o episódio 199, a acompanhar as novidades que virão a partir do episódio 200. Quem está assistindo a gente pelo YouTube já sabe, deixa o like. Importante também conferir se você está inscrito aqui no canal. E se quiser, pode também se tornar membro apoiando aqui o nosso projeto. E, inclusive, se você estiver ouvindo a gente, eu sei que tem muita gente aí no trânsito, na academia, que gosta de ouvir o podcast. Importante também deixar o seu favorito e curtir aí no Spotify ou em outra plataforma. Hoje a gente vai falar com um preparador físico de experiência, tanto no Brasil e principalmente fora do Brasil. Recentemente estava atuando no Paraguai, teve também passagens em outros países da América do Sul, como a Colômbia. Vamos entender esse cenário todo do Felipe Célia, que é um profissional de excelência, já esteve com a gente em cursos, em eventos aqui no Ciência da Bola, e hoje a gente vai entender todo o cenário de atuação do preparador físico fora do Brasil, algumas tendências, como é lidar também com comissões técnicas estrangeiras. Fica aí um convite para você que é preparador físico compreender um pouco mais sobre esse assunto. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola, muito bom conversar com você. Espero que hoje aqui a gente possa entender um pouco do seu trabalho ultimamente. Boa tarde, João, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com todos aí que acompanham o canal de vocês. Sempre que a gente teve a oportunidade de trocar ideias, de conversar, seja com outros profissionais ou diretamente com vocês, foi sempre muito legal e é um canal que é super bem visto pelo pessoal da área, né? Que acompanha, que segue, e essa interação é muito importante para todos nós que trabalhamos com o futebol. Então, é um prazer estar com vocês essa tarde aqui trocando ideia. Legal, Felipe. A gente está fazendo aqui a gravação deste episódio, mas o pessoal pode interagir deixando seus comentários e dúvidas também aqui abaixo. Mas antes disso, da gente aprofundar um pouco mais no tema de hoje, Felipe, queria que você falasse para o pessoal sua última passagem no futebol. Foi no Paraguai, como eu citei aqui no início, e foram 2 anos, né, atuando aí fora do Brasil, e não só no Paraguai, né? Você atuou também em outros países. Conta pra gente um pouco. Isso, eu atuei na Ásia, na China, né, em dois clubes, no Chongqing e no Guangzhou Fuli. E tive uma passagem pela América Latina bem interessante. Foi, eu acredito que um dos pioneiros, né? Trabalhei no Paraguai, a primeira experiência que eu tive foi no Guarani do Paraguai, aquele time há mais de 10 anos, mas que em 2015 era um projeto longo, que em 2015 fez a semifinal da Libertadores contra o River Plate, que tirou o Corinthians, o treinador era espanhol, e tirou o Corinthians na época que o treinador era o Tite, que entrou bastante, apareceu bastante, um time com muito menos estrutura, muito modesto, mas com muita metodologia, que foi tão longe na Copa Libertadores. E foi um projeto de longo prazo. Depois também eu fui no Olímpia, mas numa passagem breve. Estive em dois clubes da Colômbia, dois clubes de massa, né? O Atlético Nacional de Medellín, que tem uma estrutura fantástica, e o América de Cali, que também é um clube de muita de massa também, e um clube com uma torcida bastante forte, assim como o Atlético Nacional, mas uma torcida muito apaixonada, né? Que também que acompanha o time. E recebi um convite no final de 2022, no término da temporada da Colômbia. Eu acabei indo para o Cerro Porteño para desenvolver um projeto de 2 anos, para desenvolver todo o trabalho de coordenação de saúde e alto rendimento, toda a linha metodológica, estruturação do clube, da área física do clube, tecnológica, estruturação da metodologia de treinamento, da cultura de treinamento, né? Criar uma cultura forte de treinamento dentro do clube e toda a comunicação dentro do clube, trazendo o que a gente muito do que a gente pratica também no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem clubes com estruturas muito boas e também com uma linha de pensamento com um embasamento científico, bastante tecnologia, porque é um mercado bastante interessante onde tu trabalha com clubes e torcidas apaixonadas e clubes que te projetam e te dão uma boa condição tanto para viver no país que tu conheces outras culturas muito bacanas,
e também com torcida, com disputando Libertadores, disputando Sul-Americanas, te dão uma condição de trabalho bacana também. Legal, bom entender seu cenário e uma experiência grande fora do Brasil. As últimas passagens, como você disse, foram na América do Sul, tanto na Colômbia, quanto também no Paraguai. E como que você relaciona a atuação fora do Brasil, em comparação aos clubes aqui, as estruturas, no sentido mesmo da preparação física, na organização, na equipamentos, tecnologia? Há muitas diferenças ou não existem essas diferenças? Bom, assim, como é que eu vou te explicar? Primeiro, também eu tive uma experiência legal aqui em alguns clubes do Brasil, né? Diversos clubes do Brasil. Comecei na base do Grêmio e do Inter, depois trabalhei no Juventude, fiz a minha formação inicial também em fisiologia, especialização e mestrado, e isso foi o que me abrindo muitos mercados. Meu último clube no Brasil havia sido o Goiás. Trabalhei também no Ceará, fizemos lá com o Lisca, na época a Série B de 2015, aquela reação, né? Estava em último, conseguimos tirar o time da zona de descenso na última rodada. Foi algo bastante marcante, bastante legal. Agora, claro, o Brasil ele se caracteriza por ter muito investimento em estrutura e em controles e em áreas de apoio. Então, muita tecnologia, muita ciência, muito controle, até mesmo por causa do calendário congestionado, com muitos jogos e muitas viagens. Então, quem trabalha no Brasil tem que conhecer o calendário, não adianta tu ser um excelente profissional e um excelente corpo técnico se tu não entenderes o calendário e as demandas, tu vai ter dificuldade de conduzir o time em decorrência dessa situação estrutural de viagens, de congestionamento de jogos, de como tu vai propor uma rotação do time ou não vai propor, como que o treinador gosta de trabalhar nesse sentido e utilizar as áreas de apoio. A América do Sul é bem heterogênea nesse sentido. Se tu fores, por exemplo, ao Atlético Nacional, ele tem uma estrutura fantástica que é baseada no centro dos Estados Unidos, que eu fiz formação, no Arizona, em Phoenix. Um centro fantástico, que a seleção da Alemanha levou até o preparador físico, o coordenador desse centro, para treinar na época lá 2012, 13, 14, que eu creio que foi o Klinsmann que abriu essa parceria. E o Atlético Nacional fez o seu centro baseado neste centro de alto rendimento do, dos Estados Unidos. Tem clube do Brasil que pegou o exemplo desse centro e do Atlético Nacional para desenvolver o seu centro. Agora, tem outros clubes que carecem de uma estrutura ou de uma organização tão grande, mas que o brasileiro, com a sua qualidade de trabalho nessas áreas e conhecimento dessas áreas, pode agregar. Agora, claro, quando tu trabalha com diversos corpos técnicos, também tem diferenças metodológicas, diferença de visão de como conduzir. O Brasil dá muita importância para fisiologia, para fisioterapia, que daqui a pouco outros países não vão dar uma ênfase tão aprofundada nessas áreas. Mas a América do Sul, volto a dizer, não só a América do Sul, mas a América em geral tem sido mercados que estão crescendo muito. Pode ver que outros treinadores estão conseguindo bons resultados e isso é muito importante para os treinadores daqui, já que está havendo uma integração de mercados, os europeus também estão vindo, os sul-americanos vêm para o Brasil, os brasileiros também, a tendência é também ter que sair e buscar novos mercados. Eu fui pioneiro, porque a minha primeira experiência foi em 2011, mas hoje tu vê no México o André Jardine fazendo um trabalho espetacular, tricampeão mexicano, que é algo que eu acho que é inédito. É um tremendo trabalho de um brasileiro, então a gente tem que dar moral, falar dos brasileiros e levantar isso, porque é importante. O Thiago Nunes está indo, se eu não me engano, para o terceiro ou quarto time dele na América. Agora está na LDU de Quito, um clube importante, campeão de Sul-Americana, um clube que agora vai jogar contra o Botafogo, lá na altitude, um jogo complicado. Então, tem outros brasileiros, eu sei que o Barbieri já foi também, acho que ao México, tem o auxiliar do André Jardim, acho que se chama Gustavo, que também já entrou na América do Sul. Eu acredito que fazendo um bom trabalho, esses treinadores, tu consegues abrir mercado para os teus companheiros. E além disso, lá tu tem um período um pouco maior
e uma paciência maior e um respaldo nesse sentido de um trabalho de não haver uma troca tão rápida na parte de comando técnico, na parte de por resultados de uma maneira tão abrupta. Mas, claro, tu tem que vencer, o futebol tem pressão em qualquer lugar do mundo, mas tem alguns clubes, tem alguns locais que vão ter um pouco mais de paciência. Legal, Felipe. Vou entender esse cenário de atuação na América do Sul, principalmente. E isso serve também de inspiração para outros profissionais que almejam sair do Brasil, observam sempre a Europa ou a Ásia como o mercado principal, que é o caminho que no passado muitos brasileiros da preparação física caminhavam, principalmente para a Ásia. E vários profissionais aí também atuando em países vizinhos aqui do Brasil. E queria saber de você, Felipe, quais características, competências são necessárias para atuar nesses países, nesses clubes. Inclusive, você citou exemplos de treinadores brasileiros que lideram algumas equipes na América Latina, mas você atuou com treinadores também fora do Brasil, treinadores locais, paraguaios, colombianos. É necessário ter uma competência especial para estar atuando nesses clubes? O que que você pode trazer de orientações? Bom, o que eu vejo que é fundamental é tu entender a cultura, tem que se adaptar também à cultura e, claro, colocar a tua maneira de trabalhar. No momento em que tu estás num outro país, tu tem que, por exemplo, todo mundo pensa que o espanhol é muito fácil, falar em espanhol. Mas quando tu vais trabalhar com o atleta no dia a dia, tu tem que ir desenvolvendo uma comunicação assertiva e é importante que os profissionais busquem. Por exemplo, o Thiago foi estudar espanhol antes de entrar no mercado, porque eu tenho contato, tenho amizade com ele. Nós já trocamos muitas ideias a respeito desse tipo de trabalho. Nos conhecemos há, não sei, há muitos anos. E ele hoje, tu vê as conferências, ele fala em espanhol. E no dia a dia também faz uma diferença muito grande. E diferente, por exemplo, se tu vai trabalhar na China. Na China, tem um intérprete do inglês, do espanhol e do português. Então, tu tinha os intérpretes para te comunicar com todas as pessoas, até porque a questão da linguagem na China ali é muito complicado. Agora, eu acredito que em diversos países na Ásia tu vais ter o, os intérpretes, que foi o caso comigo na China nas duas vezes que eu fui. Agora, na América do Sul, tu vai ter que aprender a falar bem espanhol para entender, para se comunicar com o atleta, para passar uma situação do jogo, uma situação do treino, para entender, às vezes, alguma dificuldade que ele está tendo, para ter uma real comunicação. E isso é é fundamental. E eu acredito que, se tu estudares, no momento que tu tiveres a oportunidade, tu vai estar com muito mais segurança para atuar. Eu tive a honra de trabalhar com dois treinadores que disputaram mundiais. Eu trabalhei com o treinador o Alexandre Guimarães como preparador físico no América de Cali e no Atlético Nacional. Ele disputou dois mundiais com a seleção da Costa Rica e foi jogador da Costa Rica também no terceiro mundial daí como jogador, primeiro como jogador, depois dois como treinador. Trabalhei como um coordenador com o Diego Alonso, que é o treinador que foi treinador no último mundial da seleção do Uruguai. Então são treinadores diferentes e que tu tem que entender a visão também deles, a visão da cultura do futebol deles para se inserir. E aí, o que que eu procuro? Eu procuro entender os modelos, estudar os modelos dos treinadores, estudar em geral, ver como é que eles trabalham, para me adaptar, para ter uma boa conexão com eles, entende? E, deles eu tiro sempre o máximo que eu puder de aprendizado, e aí, igual eu falei anteriormente, do que a cultura deles e a experiência deles têm de que eles têm de melhor, porque aí tu começa a ver que como tu tem que evoluir em diversas ah, variáveis. O brasileiro tem um enfoque mais em determinadas situações, o uruguaio em outras, o espanhol em outras, determinados tipos de jogo, e não é que um é melhor ou outro é melhor, mas é que tu vai te aprendendo e tirando o melhor de cada um e se completando como profissional para estar adaptado a trabalhar em diferentes culturas com diferentes treinadores, entende? Dois pontos que eu tive que fazer bastante reflexão.
Quando eu chego no exterior, as pessoas perguntam como é o Brasil, Felipe? E aí tu te dá conta que se eu explicar o Brasil do ponto de vista do Porto Alegrense, do sul do Brasil, é um Brasil. Vou explicar como se eu fosse nordestino, se eu fosse paulista, são outros Brasil, é outro país. E aí tu tem que dar uma explicação muito abrangente do que realmente é o Brasil, que tem muitas coisas boas, tem coisas de tem elementos de primeiro mundo, tem elementos de muito atrasados, mas tem elementos muito bons. Então, a mesma coisa passa quando tu começa a ver a América Latina. Se tu olhares o Paraguai, e se tu olhares o Peru, por exemplo, tu tem mais mais com índios, né? Uma miscigenação, mais atletas com uma descendência com índios. Se tu fores para a Colômbia, eles estavam me explicando um dia lá no Atlético Nacional como era a história, como é que era a relação da Colômbia. Aí tu tem os pais, que são os de Medellín, onde eu estava no início. Depois tu tem os de Cali, tu tem os de Barranquilla, que é aquela mais festa, parece mais nordeste do Brasil, que tem mar, que tem areia, que tem calor, entende? Então, a Colômbia, o Equador, acredito que é um pouco parecido também, tipo, que aí tu vai ter o atleta de raça negra, forte, de muita massa muscular, e que são atletas muito, que te dão um retorno também muito legal de treinamento, porque com a estrutura que tinha o Atlético Nacional, tu conseguias treinar em alto rendimento, com atletas de alto rendimento e com uma miscigenação muito parecida, muitas vezes, com o do brasileiro. E uma coisa que é importante também, o Atlético e alguns outros clubes, não são todos, mas vários clubes foram com corpos técnicos muito importantes. Então, no Atlético Nacional foi o Lilo, que era o mentor do Guardiola, do jogo posicional. Então, cada vez que num clube desses vem um europeu, ou vem um brasileiro, ou foi o Paulo Tuori, ou vem alguém grande de um país, eles vão deixando nesses clubes muita cultura de treinamento. E aí tu chega ao local e tu te depara só um minutinho. Eles têm escola aqui, tem um centro de alto rendimento dos Estados Unidos, com CAIs, 15, 16 CAIs, eles têm uma metodologia, eles sabem atuar no jogo posicional, eles sabem sobre diversas maneiras de treinamento. Então, por quê? Porque muitos profissionais bons passaram pelos locais. E isso vai deixando uma cultura. Cada local que tem a passagem de muitos profissionais de alto rendimento, deixa no local um nível superior. E aí, quando tu chega no local, tu vê, poxa, veio aqui esse que desenvolveu isso, veio esse outro e o local está muito evoluído. Interessante, eu queria também saber como que é a organização do calendário nesses países, que é um pouco diferente em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, o calendário do Brasil, embora as equipes que você participou também disputavam aí competições sul-americanas, seja Libertadores ou Sul-Americana, que estavam dentro desse calendário, mas como que é esse ajuste? Como que os clubes se preparam? Como que é a pré-temporada? Como que é a organização ao longo do ano? Em relação às pré-temporadas, realmente se modifica. Boa parte da América do Sul é apertura e clausura. E aí tu tem as férias de fim de ano, que são um pouco mais curtas que do Brasil, que dificilmente dá um mês, não dá geralmente um mês, e depois tu tem as férias de meio do ano. E isso te possibilita duas pré-temporadas, uma pré-temporada e uma intertemporada. O que aconteceu que eu vejo esse ano no Brasil? Foi algo similar. Houve as férias do final do ano, só que o Mundial de Clubes, ele fez um corte no meio do ano no Brasil e vamos ter o Mundial de Seleções no ano que vem. Então, tudo isso a gente tem que pensar como que vai acarretar, né? Qual vai ser o impacto positivo e negativo no desenvolvimento dos atletas no Brasil. Porque tu imaginas que tivemos um mês, e nesse um mês do Mundial, teve clube que disputou o Mundial, que aí não pôde descansar e não treinar. Tiveram clubes que deram um pouco mais de dias, outros menos dias. Tiveram clubes que treinaram em dois períodos, muitos dois períodos e outros um período. Tiveram muitos treinamentos similares que se faz das pré-temporadas europeias também, mais ou menos ainda nesse período, com treinamentos analíticos e tudo mais. E quanto isso será que impactou nessa segunda parte do ano que continua o Campeonato Brasileiro?
que algumas se fortaleceram com as incorporações, com as contratações, e com o tempo utilizado para o acerto técnico, tático, para o acerto de performance desportiva em geral, né, físico e tudo mais. E aí o calendário se modificou. E depois, no final do ano, vamos ter umas férias mais curtas, o que pode impactar o outro ano. Me parece um impacto positivo que tu consegues, nesse momento, recuperar mais, no momento no meio de ano, para ter os jogadores um pouco, que nem diz os espanhóis, mais frescos, mas ao mesmo tempo também tu tem um acúmulo de jogos antes e vai ter alguns, principalmente os principais clubes com mais acúmulo de jogos. Mas isso é também parecido com o que ocorre, mas com menos acúmulo de jogos na América do Sul e com menos viagens, que é algo que é muito difícil, né? Os estudos estão mostrando cada vez mais que as viagens impactam muito no teu jogador estar descansado e conseguir performar bem com tantas viagens, com jogos de tanta intensidade. E você vê esse cenário positivo para para o Brasil? É uma tendência, poderia ser uma tendência, lógico que infelizmente a gente não vai ter essa adaptação no calendário, né? Como você disse, foi em razão do Mundial de Clubes e no ano que vem o Mundial de Seleções. Mas é um padrão de outros países da América do Sul, que existe aí o clausura, o apertura, então tem essa pausa. Você vê algo como positivo, a sua experiência nos clubes que você trabalhou? Em relação até mesmo o número de lesões, ou até mesmo o número de vezes que o atleta tem que ficar fora de algumas partidas, justamente para prevenir ali momentos de fadiga extrema, onde que pode vir a ter lesões. Seria o ideal ter essa pausa em em todas as temporadas? Olha, por esse lado, eu penso que é positivo o jogador conseguir recuperar, ter um período que não é a mas não são, né, agora foi mais longo o período, mas geralmente não são na América do Sul, geralmente são períodos de intertemporada para um período curto, mais curto. Pode ser positivo pelo acúmulo de fadiga na temporada, mas o Brasil tem muito jogo. Então, isso tem que ser olhado de uma maneira mais profunda, né? E ver como que vai ser esse ajuste também com o Mundial. Por quê? Porque são muitos jogos, muitas viagens, e provavelmente vai ter se já está congestionado o calendário, como que vai ser mais congestionado ainda nos períodos, ou seja, vai ser mais denso isso, o período de jogos, vai ter menos tempo ainda de recuperação entre jogos, com mesmas viagens. Então, tem aspectos de impacto positivo, mas também tem alguns que pode ser negativo e acarretar até aumento de lesões. Eu acredito que isso com o tempo, a gente vai ter a resposta vendo na prática, porque ainda não foi estudado com o calendário no Brasil. Os estudos estão mostrando, sim, que jogos a cada 3 dias são diferentes do que jogos a cada 4 dias, obviamente, que as lesões de riscos, porque o futebol está mais intenso, cada vez mais aumentam. E se tu tem viagem, então é mais um problema ainda. Eu acompanho muito também ali o trabalho do pessoal do Dinelo Turco, aí de São Paulo, do Núcleo de Alto Rendimento, e eles mostrando o impacto da fadiga, ele comentando sobre isso nas velocidades, que vai impactar. Que às vezes simplesmente o atleta não ter fadiga, não é que ele está mais treinado ou ele evoluiu. Ele não está fadigado, ele vai alcançar velocidades e acelerações maiores. Estou fazendo uma pausa aqui na nossa conversa para convidar você a conhecer os cursos e eventos do Ciência da Bola. Se você gosta de aprofundar mais o seu conhecimento em algum tema que a gente aborda aqui no podcast ou no nosso site, nós temos cursos e eventos todos os meses. Dê uma olhada no link que está aqui na descrição ou até mesmo nesse QR Code aqui da tela para você conferir qual curso ou evento está acontecendo no mês ou na semana que você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Nossos cursos são online, com profissionais conceituados, com experiência prática em clubes e que trazem também o conhecimento e bagagem científica para que você possa aprofundar mais na sua área. Dê uma olhada no link na descrição para você conhecer cursos e eventos do Ciência da Bola. Estamos conversando com o Felipe Célia, preparador físico de futebol, aqui no nosso podcast. Falamos já sobre a experiência do Felipe em diferentes países, também a relação com culturas diferentes, adaptações, sobre calendário, também sobre investimento, né, que os clubes têm com prevenção de lesões, departamento de performance. E para a gente caminhar para o final, Felipe, queria saber,
Já que você trabalhou com diferentes treinadores de nacionalidades diferentes, e como que foi essa relação? E também, principalmente, alguns desafios que você enfrentou, seja ali no sentido da comunicação, e o treinador às vezes não está tão próximo do departamento médico, do departamento de performance, ou em outros locais que você teve desafios de uma outra forma, seja às vezes com a diretoria de alguns clubes, ou não, ou se foi bem tranquilo, dos diferentes cenários que você teve. É porque aqui no Brasil a gente sabe que tem clubes, tem treinadores, tem diretorias, né, que tem uma proximidade maior com o pessoal da preparação física, e todo o departamento da área de performance, e em outros locais nem tanto. Talvez fora do Brasil também seja parecido nesse sentido. Queria que você compartilhasse para a gente desafios e também aquilo que te chamou a atenção. Bom, primeiro, novamente, eu vou completar do nosso outro bloco, falando de estruturas e pré-temporada. O ano passado, com o Cerro, a gente foi na Espanha, num centro em Marbella. E lá foi muito interessante, porque lá é um centro onde fazem muitos amistosos, equipes da Ásia, equipes da Europa. E nós fomos fazer a pré-temporada, tinha uma estrutura magnífica. E lá estavam treinando também os jogadores de alto nível. Estava Haaland, estava Milik da Juventus. Então, esses atletas, eles mostram o que que é ser atleta, que não é porque eles estão de férias no clube, um período do dia eles tiravam para um trabalho de manutenção geral. Então eles iam no centro com seus personagens, inclusive o do Haaland era um fisioterapeuta, o do Milik era um fisioterapeuta da Juventus, e eles faziam o trabalho de academia e alguns dias de campo também. Ou seja, esse período de férias que eles têm, eles utilizam, eles desconectam, mas eles mantêm um nível, eles não voltam pro clube um nível muito abaixo que eles não consigam rapidamente performar e jogar novamente. Então, essa consciência, esse hábito, essa constância e consistência dos atletas é o que está fazendo diferença e é o que está marcando diferença não só aqui, em todas as partes do mundo, entende? Bom, em relação às dificuldades, chegava a ser até curioso e engraçado. Na China, eu trabalhei duas vezes, uma foi com o treinador brasileiro e a segunda o treinador era coreano. Imagina que o treinador era coreano, tinha brasileiros na comissão, tinha coreano, tinha chinês. Então, a comunicação, às vezes, tu tinha que falar em espanhol ou inglês para o intérprete passar do inglês para o chinês para o outro intérprete que passava do chinês para o coreano para o treinador. Então, tu imagina toda a conexão que acontecia dentro dessa organização. E era no campeonato chinês, muitas vezes, o que tu tinha dificuldade? Tu tinha atletas de altíssimo nível, atletas. Bom, naquela época, a China, o clube que eu estava o Fernandinho, o Allan Kardec, né, que é um jogador de referência no Brasil, muito profissional, que tinha o seu staff fora também. Tinha o Woo Yun, que é o volante da seleção coreana, Copa do Mundo e tudo mais. E era uma época que a China tinha Mascherano, que a China tinha os treinadores portugueses, italianos, o Luiz Felipe Scolari estava treinando o Guangzhou, então era uma liga do mais alto nível, né? Manuel Pellegrini, André Vilas-Boas, e a gente, dentro daquela instituição, que era um clube médio da Superliga Chinesa, tinha todas essas nuances de tu ter que performar. A comunicação não tínhamos, né, nessa comissão fisioterapeuta, era o médico da China, com a cultura da China, um médico que era muito respeitado na China, mas tu imagina que a cultura era completamente diferente que a gente tem no Brasil. E assim, a gente tinha que se adaptar mesmo assim. Tinha, obviamente, momentos difíceis e em momentos que a gente tinha que tomar algumas atitudes para que a gente conseguisse competir com jogadores no momento e treinadores que estavam no mais alto nível naquele momento. Na América do Sul também tem que se adaptar, mas tu tens que levar a tua muito do tem no Brasil. E no último clube no Cerro, a ideia realmente era instaurar uma cultura de trabalho de alto rendimento, de performance, de hábitos,
de, uma- de futebol de alto nível, entende? Então, obviamente, todo o processo de trabalho demanda tempo, por isso que foi um processo de 2 anos, que eu resolvi retornar por uma questão familiar, porque a minha família, eu já estava longe, fazia 3 anos, e quem está no exterior muitas vezes passa por essa dificuldade, porque por mais que o mundo está globalizado, está num outro país, numa outra cultura. Quando tu vai em comissão técnica, é mais fácil, porque tu tem os teus amigos na comissão para conviver, e quando tu não estás, roda muita gente, rodaram muitas pessoas, amigos brasileiros, outros espanhóis, argentinos, nesses 2 anos, mais de 2 anos que eu fiquei no seu, e eu acabei sendo a pessoa do clube que centralizava essa questão da performance, do alto rendimento e do setor de saúde também. Então, tem que se adaptar, tu está levando algo que o Brasil está muito forte, e isso é importante, a gente está vendo para fazer uma capacitação no Paraguai, porque o Paraguai ele assimila muito da Argentina, e aí o que acontece? O argentino, treinadores, o russo do Boca Juniors foi ao Cerro, outros treinadores, por mais que o Cerro também já teve brasileiros, mas o projeto no Cerro mostrou muitas coisas dos departamentos de saúde e alto rendimento do Brasil. Então, a gente instaurou muitas coisas e muita gente lá achou muito interessante esse profissionalismo, essa comunicação, essa ciência elevada. Obviamente que no início não é fácil, porque tu tem que respeitar a cultura, mas instaurar o trabalho de alto rendimento num local, às vezes, que não está em tanto alto rendimento. E nesse clube, no Cerro, foi muito bacana, porque foi um projeto da direção e que acabou realmente marcando presença. E hoje a ideia é levar ao país, a nível de país, o pessoal me convidou para a gente, ou no final do ano, ou no outro ano, organizar uma capacitação para levar o modelo brasileiro de, de trabalho. Legal, Felipe. Muito bom entender todo esse cenário, sua experiência e também as comparações com outros países, tanto os países vizinhos aqui do Brasil quanto também países de outros continentes. E fica aí também o convite para você voltar em outro momento, para a gente conversar mais, destrinchar situações específicas do dia a dia, também trazer mais ensinamentos. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu vou deixar também aqui na descrição para quem está no YouTube e para quem está ouvindo. Eu vou falar aqui o arroba do Instagram do Felipe, para quem quiser segui-lo nas redes sociais, mandar também uma mensagem, que é Felipe G. Célia, arroba Felipe G. Célia. Você pode segui-lo lá nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, ou então deixar seu comentário aqui abaixo para que a gente possa também encaminhar para o Felipe. Desejo sucesso para você, Felipe, na sua trajetória. Eu espero aí também que mais frutos sejam conquistados, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E muito importante essa pausa também, nesse retorno para o Brasil. Família está sempre em primeiro lugar, então para antes do profissional, isso serve para todos, né, que estão nos ouvindo. Para antes do profissional existe aí um familiar que precisa estar sempre junto dos seus queridos, né? Mas fica aí o convite para você voltar e sucesso na carreira, Felipe, para que a gente possa aí cada vez mais desenvolver o futebol, não só no Brasil, mas o futebol também no mundo. Muito obrigado, João. Tu sabe que vocês são parceiro da gente. Desde o primeiro convite, eu fiquei muito feliz, porque é um canal que eu acompanho, que eu valorizo, sempre valorizei desde toda a minha carreira, essa questão de a gente debater a nossa área e sempre crescer. Realmente, esse é o momento que eu vim com a família, que era muito importante, e eu boto sempre a família e criar e trabalho, né, que são os meus dois pontos. A família é todo o meu alicerce, é a minha é onde a gente direciona tudo, e aí o trabalho, que é o que a gente mais é o amor que a gente tem, que é o futebol, né, e a performance e o alto rendimento, e por isso que dá sempre gosto estar com vocês, trocando ideia, debatendo, e sempre à disposição para diversos assuntos aí que vocês sempre estão levantando e que eu tenho sempre acompanhado. E quem quiser me seguir é um prazer, sempre trocar ideia, saber como é que é no exterior. Eu sempre, que às vezes alguns querem saber como é que é o atleta, como é que é esse tipo de atleta. Estou indo para tal mercado. Que começaram a me ligar, interessante, começaram a me ligar muitos scouts. Foi bem legal isso, porque começaram a ter as tomadas de decisões das contratações. O Brasil abriu, trocou a lei também, e aí
muitos estão sendo contratados. Então, pô, na época que o São Paulo levou o Damian Bobadilha, ele estava com a gente lá, um menino 100% extremamente profissional. Então, a gente poder ajudar, às vezes, também essa conexão, porque cada vez mais o mercado ele vai estar integrado, né? E a comunicação entre todos é fundamental para a gente flutuar no mercado e fazer essas parcerias. Muito obrigado, sim, pela oportunidade. Tamo junto, João. Vocês aí desse canal tão querido. Valeu, Felipe. Sucesso para você. Obrigado, pessoal, pela audiência de todos. Lembrando, toda semana a gente está aqui com um convidado especial e a partir da semana que vem a gente tem o episódio 200. Não deixe de acompanhar. Vai ser um episódio também tão legal quanto o de hoje, tá bom? Grande abraço a todos.